gente não conhece o nosso verdadeiro propósito até descobrir o que precisamos encontrar. Quem sou eu? Uma busca abstrata que se entrelaça a um caminho de busca material e que vai além de quando nossas necessidades instintivas são supridas. Depois de termos recursos suficientes para não sentir mais medo em relação à manutenção da nossa vida e sobrevivência. O que vem depois? Eu me chamo Felipe Vacari, sou empresário de Caxias do Sul, e o que você está vendo é a materialização de um projeto que tinha tudo para ser mais uma ideia guardada na gaveta, mas que se tornou possível porque seu propósito criou uma sinergia entre o material e o espiritual. Rompendo as barreiras da matéria, desenvolvemos uma solução de energia renovável para a aldeia sagrada do povo Yawanawá, no coração da floresta amazônica. A aldeia é localizada no estado do Acre, no extremo noroeste do Brasil, muito próximo à fronteira com o Peru. Mas fazer esse projeto, um projeto que envolve 4 toneladas de material da mais alta tecnologia, em meio a um local completamente isolado, no coração da floresta amazônica. Esse de fato é um desafio. A história de como eu cheguei aqui e como eu conheci esse povo, como eu conheci essa cultura Yawanawá e como tudo isso acabou resultando no projeto, no complexo energético Yawa 01. Mais ou menos no meio do ano de 2021, eu entrei num processo de um vazio existencial muito grande, principalmente relacionado à área profissional da minha vida. Minhas necessidades sociais, digamos, de família, estrutura, casa e tudo mais, preenchidas. Mesmo assim eu senti um grande vazio, mas eu via que aquilo não vinha de um sentimento de ingratidão e nem nada do tipo. Era um vazio relacionado a mim mesmo, um vazio relacionado à minha identidade, ao meu propósito. E nesse momento, estudando com um grande amigo meu, eu tive uma visão. E dessa visão, um contato com uma grande empresa, um projeto que gerava energia a partir do biogás. Desse projeto nasceu a minha empresa, a minha segunda empresa, que é a Engiture. Ela é uma empresa de desenvolvimento sustentável, focada em 2 aspectos, em 2 pilares, que é a conservação de água e a geração de energia renovável. Até que surgiu a oportunidade, eu participar de uma vivência na floresta amazônica. Essa vivência era o aniversário da Cacica Putani, na aldeia sagrada do povo Yawanawá.
Nós, Yawanawá, nós pertencemos a um tronco linguístico capano, que é um tronco muito grande dos povos que ocuparam essa região da Amazônia aqui, que fica nessa fronteira do estado do Acre, Bolívia, Peru. Ainda nós temos essa região do Brasil, tem muito povo que não tem contato ainda com o homem ocidental, né? Também a maioria dele pertence ao nosso tronco. Eu venho dessa família. Nós somos originalmente dessa região, daqui dessa bacia, né, dessa região do Brasil, daqui do estado do Acre, né, entre o Juruá, né, e aqui o rio Tarauacá, que é um afluente grande do Juruá. Né? Então nós, no passado, meu povo ocupava desde cima, quase perto lá da divisa, lá perto das cordilheiras, até onde nós estamos. Nós sempre fomos um povo muito influente dentro do nosso tronco. Né? Desde quanto a nossa história, nós influenciamos muitos outros povos, né? de fazer aliança com outros povos, né? E sempre ter essa posição de líderes como nações. Não é só como liderança física, não, como um povo dessa região. Tanto é que nós somos o povo mais mestiço do tronco linguístico capano, hoje nesse país, somos nós. Nós temos levantamento que nós temos mais de 9 sangue que correm na nossa veia, do mesmo tronco linguístico, nós Yawanawá. Por isso somos pessoas um pouco mais diferentes daquelas comunidades que ainda preservam assim, fortemente a sua raiz. Né? A gente fez contato nosso aqui, meu avô, o Xunauá, né, fez o contato com o homem branco, eu não sei em que tempo, um dia eles fizeram um levantamento, mais ou menos 165 anos atrás. Eu venho da filha dele, né, que era uma pessoa muito especial dentro da nossa hierarquia. Então, meu avô foi uma liderança muito importante. Ele soube administrar nesse contato, ele fez o contato. Né. Meu avô, segundo os missionários protestantes evangélicos que chegaram aqui na década de 60, eles falaram que meu avô viveu aproximadamente 117, 118 anos. Conta a nossa história que meu avô assumiu nossa liderança ainda criança, nem adolescente ele era. Mas ele soube muito bem conduzir nossa família. Ele atravessou todo um processo de contato, sem derramar sangue, sem criar nenhum conflito com nossos vizinhos que ocuparam esse rio. Nós compartilhamos esse território com ele, na extração do lasque da borracha, no desbravar essa floresta, meu avô ajudou. Nós temos uma cultura muito forte. O nosso dom do Criador é espiritual. Nós temos o dom do canto, nós temos o dom da reza, nós temos o dom do sopro, nós temos o dom da magia de cura. Que nós faz uma espécie de, nós faz shoyuki, que é uma massagem espiritual que a gente faz para tirar a doença. Nós nascemos com esse dom do Criador. Minha família vem de um povo de paz. Nós amamos a natureza. Nós defendemos a paz com tudo que nós temos de força do nosso coração para manter a harmonia, o equilíbrio. Depois, vieram os patrões seringalistas. Eles compram esse território com os povos Yawanawá dentro, com os povos Kaxinawá dentro, com os povos Axaninca, os Campa dentro. Então eles chegaram aqui também, eles proibiram nós caçar, proibiram nós pescar, eles proibiram nós plantar nossos alimentos como a banana. Falei, não, para onde? Então foi um tempo também difícil, mas foi um tempo também que nos desperta. Será que nós temos direito?
Aí já vem minha geração de adolescente, de jovem, eu vendo todo esse processo. Minha geração já soma de ajudar os meus tios na luta pelos nossos direitos. Depois a gente acaba descobrindo, na década de 80, logo no início da década de 80, vendo todo esse sacrifício, eu queria sair da aldeia. Pensei em estudar, eu queria aprender a ler e escrever, mas eu tinha um sonho de fazer faculdade também, para me ajudar a minha família, né? A princípio eu queria fazer antropologia, mas depois vi que a luta era maior, eu queria ser advogado e fui logo no início da década de 80 e comecei a lutar. E nós tivemos um sucesso muito grande, porque em 84 o Estado brasileiro reconhece e demarca juridicamente e fisicamente a terra indígena do Rio Gregório. Primeiro território indígena do Estado do Acre a ser demarcado pelo Estado brasileiro. Foi a nossa luta. Isso não foi em vão, não. Me libera para me levar meus amigos. Me libera fazer parcerias comerciais. Se eu prejudicar meu povo, me impune perante a lei brasileira. Não passa a mão em mim, mas se der certo, deixa eu continuar seguindo. Eu falei isso para o Estado brasileiro. Não tem nenhum registro, mas eu fui um dos índios que discuti sobre essas questões. Porém, com muito cuidado em relação à nossa tradição, sobre a nossa história. Eu venho dessa família hereditária de líder do nosso povo. Eu sei da minha responsabilidade e eu sei o que é bom para o nosso povo. Estando aqui nessa vivência, eu tive um impacto inicial muito forte. Desse impacto, um vínculo com uma menininha, uma pequena menina, 3 ou 4 anos de idade, chamada Mukaini Charru. É muito difícil sobreviver na floresta, não é fácil. A distância é muito grande. Aqui nesse local, na aldeia sagrada, nós estamos a mais ou menos 10 horas dos primeiros vestígios de civilização, do primeiro hospital, do primeiro mercado, do primeiro posto de combustível. Então, para eles terem energia aqui, no momento em que eu cheguei, eles precisavam comprar gasolina, utilizando geradores, com um custo extremamente elevado, que representava mais ou menos 40% do custo de vida dos Yawanawá para viver aqui. Então, além da gasolina que eles gastavam com o próprio gerador, eles precisavam gastar a gasolina para ir buscar a própria gasolina que eles iriam queimar para gerar energia. Então, sem energia elétrica, eles não conseguiam refrigerar alimentos. Eles não conseguiriam ter uma lâmpada, eles não conseguiriam ter uma tomada. E diversas coisas que se tornaram banais para nós, ocidentais, como eles mesmos chamam. Então, isso gerou um impacto em mim. E eu vendo a Mukaini Charru, pensando nas minhas filhas, eu pensei sobre o futuro dela. E eu ainda naquele processo de introspecção em relação ao meu propósito, em relação à minha identidade, em relação ao que vem depois das conquistas materiais, depois da nossa estabilidade financeira. Qual é o próximo passo? O que vem depois? E nessa busca incessante, eu segui trilhando, caminhando, e durante a noite, numa cerimônia tradicional com os Yawanawá, uma cerimônia espiritual do povo Yawanawá, depois desse processo com a Mukaini Charru, eu tive uma visão. E essa visão foi de uma grande samaúma, uma samaúma com seu entorno todo, completo por um aspecto de tecnologia, de engenharia, de desenvolvimento,
E o fundo por trás dessa visão foi que natureza e tecnologia, a natureza e a engenharia, elas não são coisas distintas. Elas são duas partes de um único todo. Olhando para isso, iniciou-se o processo. Eu comecei a ter uma reflexão com uma base mais sólida em relação a tudo isso. No dia seguinte, a gente descansou. E no outro dia, numa segunda cerimônia, durante a tarde, eu como que fui conduzido, a minha visão conduzida para cima da aldeia sagrada. E eu, observando a aldeia de cima, vi vários bloquinhos translúcidos se montando e formando uma forma específica, um projeto específico. E eu sentindo essa inspiração e vendo o projeto, eu vi um sistema de energia renovável, um sistema que eu nunca tinha trabalhado antes com nada parecido. E naquele momento eu não tinha o conhecimento, eu não tinha os recursos disponíveis alocados para isso, eu não tinha as pessoas, mas eu senti que, independente da minha vontade ou independente do quanto eu entendesse, eu tivesse os recursos para que isso se tornasse real, esse projeto aconteceria de qualquer forma. Então, no dia seguinte, fui falar com o cacique Nishiwaka. Falei sobre o que eu tinha visto, sobre o projeto e tudo mais. E ele me fitava assim com olhos de quem já ouviu muitas promessas não cumpridas. E eu lembro de uma frase que eu falei para ele, bem no final da nossa conversa. Eu disse assim: cacique, eu não sei como e nem quando, mas eu te dou a minha palavra que esse projeto vai acontecer. Pressão mais fraquinha, ela... E eu começo a pensar em como eu iria fazer aquilo. Nessa mesma semana eu tive um sonho. E a mensagem por trás desse sonho eu entendi nitidamente. Que para alçar o voo que eu estava querendo alçar,
eu precisava me conectar a novas pessoas. Eu precisava montar uma estrutura que pudesse comportar o tamanho do sonho que eu tinha visto. E eu acordei. Eu comecei a me movimentar em relação ao projeto. Eu entrei em contato com o Thiago. O Thiago, ele é um engenheiro elétrico. Hoje ele é um grande amigo, na época ele mal me conhecia. Mas eu conhecia ele de uma outra empresa que ele trabalhava, enfim, eu sabia do potencial dele. Quando eu liguei para ele, eu realmente não sabia o que esperar. Porque eu estava convidando ele para participar de um grande projeto de energia renovável no meio da floresta amazônica, dentro de uma aldeia indígena tradicional brasileira, sem um centavo envolvido. Então eu não paguei nada para ele no começo. E ele aceitou, para minha surpresa, na época, inclusive, ele aceitou esse desafio. Quando o Felipe veio falar comigo sobre a ideia dele de trazer uma estrutura de energia para o pessoal aqui da aldeia, eu achei um desafio bastante grande, né? A primeira situação que eu fiquei pensando é como assim energia no meio da floresta, né? E aí eu precisava muito entender o que eles já tinham aqui. E aí a primeira coisa que eu pedi para o Felipe foi de vir aqui conhecer para entender como eles consumiam a energia que eles tinham, né? Eu sabia que eles tinham alguma coisa de energia à base de geradores, que o Felipe me explicou, e algumas placas, mas não sabia como era, né? Então a gente veio para cá para fazer esse reconhecimento inicial. E aí a partir daí sim a gente começou a mensurar o tamanho do desafio que a gente teria pela frente, né? E aí a gente começou a pensar muito na questão de como trazer tudo para cá, de que tamanho isso deveria de ser, de que forma isso seria bom para atender eles, né? Sistemas que eles tinham eram todos individuais, então cada um consumia energia de uma forma totalmente diferente. Freezer sendo usado como geladeira, deixando desligado durante a noite para poupar combustível dos geradores, né? Porque a energia solar deles era um sistema, de certa forma, precário. E aí a gente começou a pensar no tamanho do negócio. E aí quando a gente chegou no tamanho do sistema, a gente se deparou com o problema da questão da logística, né? A gente estava falando de um lugar aqui que está distante aí pelo menos 10 horas da cidade mais próxima, né? Sendo 2 horas de carro e 8 horas de barco aí pelo menos. Então a gente sabia que tinha que montar algo que fosse possível de trazer até aqui, né? E de que a gente trouxesse exatamente tudo que precisava para evitar desnecessariamente voltar para a cidade, porque talvez a gente nem fosse encontrar o que a gente precisava. Então o projeto teve que ser muito bem pensado e bolado para a gente conseguir chegar, né, aqui e montar tudo e entregar aquilo que a gente estava se propondo a fazer. É um sistema de energia bem completo e bastante robusto para eles terem energia de forma contínua. Essa é a ideia. É eles não ficar mais dependendo de geradores, né? Mais alguma coisa? Aqui o ventilador, botei uma tomadinha aqui dentro quando precisar ligar alguma coisa dentro, né? Uma manutenção, uma coisa assim, que é a parte de alimentação. Os desafios também, ter um sistema desses aqui, era de tentar deixar esse sistema bem pouco complexo para que eles possam operacionalizar ele, né, e manter ele funcionando. A ideia inicial era de que a gente pudesse trazer informações para eles, mas também fazer um monitoramento remoto da usina. Então a gente também vai estar deixando aqui para eles um sistema de monitoramento remoto para poder cuidar da usina de longe, né? A gente vai poder olhar lá de casa para auxiliar eles, né? E a gente também vai dar orientações básicas sobre o funcionamento, mas o sistema foi construído e concebido de tal forma que a intenção é de que ninguém precise atuar nele. Ele vai funcionar de forma contínua sem ninguém precisar ficar fazendo qualquer tipo de intervenção. Ele é bem robusto, feito para não incomodar, né? A gente tenta programar, planejar tudo o que é possível, né? Mas a gente sempre vai enfrentar alguns imprevistos. Então a gente tentou montar um cronograma com uma certa folga, pensando na questão do clima, e aqui realmente choveu bastante, então a gente teve vários dias que a gente teve que trabalhar, inclusive na chuva, mesmo sabendo que teria alguns dias, mas sem saber como seria dali para frente. A questão dos mosquitos aqui, dos piuns, que todo mundo sabe como é que é, o tempo inteiro trabalhando aí totalmente vestido para ter como trabalhar. E contar com o auxílio dos ribeirinhos e dos indígenas aqui, do povo dos Ioanauás,
porque a gente veio com pouco recurso para cá para poder contar com a mão de obra deles e ao mesmo tempo já ensinando coisas sobre o sistema para eles entenderem um pouco mais o que é um sistema de energia solar. Preocupações, por exemplo, com limpeza das placas, que hoje eles não sabem como é que funciona, né? A questão de cuidado com baterias e assim por diante. A partir de agora, com a usina aqui instalada, a gente vai ter energia continuamente para as famílias usar aqui da melhor forma possível. Pensando sempre no desenvolvimento humano, voltando para aquela visão da Mukaini Charu, daquela pequena menina, pensando não só no acesso à energia, no acesso à refrigeração, no acesso à conexão, à educação, mas no acesso de fato a ferramentas de educação, a ferramentas que pudessem ser úteis para o futuro dela, e não só dela, das outras crianças aqui da aldeia também. Você, Felipe, sua empresa, trazendo esse sistema de energia renovável, para mim é um exemplo digno. A diferença é muito grande da energia renovável com o sistema do gerador que a gente tem usado. Porque quando nós temos energia com gerador, nós precisamos comprar gerador, precisamos comprar o combustível, enfrentar o desafio do acesso, que é difícil de trazer o combustível. Além de ser o combustível, é o ouro da política brasileira. É uma diferença muito grande. Primeiro, a poluição sonora. O som que nós estamos ouvindo é dos pássaros. Se nós tivéssemos gerador, nós não estávamos ouvindo o gerador. Então isso aqui é muito importante para a questão ambiental, para a nossa própria história. É vergonha para quem diz parceiro dos povos indígenas. É vergonha para a companhia que faz campanha para proteger a Amazônia. Você está protegendo quem? Você mora dentro? Você mora em Paris? Você mora em Nova York? Você mora em Pequim? Você mora em São Paulo? Você não protege? Quem protege sou eu, que estou há milhares de anos aqui sem sair um dia, arredar meu pé, criando meus filhos, enfrentando invasor, enfrentando garimpeiro, madeireiro, fazendeiro. Por que vocês não servem a nós? Os animais estão mais confortáveis do que nós, porque eles só cantam. Eles só vivem em harmonia, eles vivem em paz. Eles não estão lutando para destruir uns aos outros. Eles vivem em harmonia. E nós? E nós, o Filho de Deus, o Filho do Criador, o Filho divino que nós falamos. O que nós estamos fazendo? Degradando a natureza, como está acontecendo lá dentro dos povos Yanomami. Um crime humano irreparável, tanto a natureza quanto as pessoas. Então, o que você está fazendo, Felipe, é um exemplo para o Brasil. Eu queria que você tivesse uma companhia grande nesse país, para você replicar isso em toda a Amazônia, em todo o território indígena. Parece pouco para o homem branco, mas para nós é muito. Para nós não é nem o benefício, para nós é o respeito. Para nós é dignidade. É o carinho, é solidariedade. Esse é mais do que qualquer um patrimônio.
mas nós precisamos sim do patrimônio. Então esse sistema solar que você está montando vai servir tanto para nós e vai encorajar também outras lideranças indígenas a correr atrás, de buscar novos parceiros. Eu acredito também que vocês estão deixando uma lição muito grande para o Brasil e para o mundo. Quando tu começou a falar comigo, né, tu entrou em contato e tal, falando, aí o Chay Cosnia entrou e falou, né, não, eu conheço, é meu brother e tal, não sei mais o quê. Aí falando, aí tu me mandou aqueles áudios, eu senti assim, na tua voz, nas tuas palavras, e assim, Chay, acho que pode se dar bem. Então, tipo, já antes de você pensar em vir pra cá, quando a gente tava falando, eu já tinha decidido que eu queria te receber. Um pouco mais de 15 anos atrás, o sistema, né, da tradição da cultura, é o conhecimento, tudo é passado de forma oral. O velhinho tá ali contando a história, você sentava ali, ficava escutando pra você, sabe? Aqueles que não iam, que não prestavam atenção, perdia, como esses iam contar a história. Mas hoje nós temos essas ferramentas, temos câmeras, gravadores, computadores. Então também estou usando, aprendendo a essas novas ferramentas também para fortalecer o trabalho de resgate, o trabalho, sabe, de manutenção desse conhecimento também. Estou aprendendo, né? São 9 bilhões de pessoas no mundo. Nós somos 1.300, somos o único povo desse planeta que fala essa língua. Nenhum outro povo em cima dessa terra fala essa língua. Então é isso que difere a gente, né, das outras sociedades, dos outros povos. Se a gente perder isso, já era. E quando eu comecei a ver, né, nossa juventude assim, sem interesse em aprender a língua, hoje você vê, juventude é uma Anauá. Todo mundo canta, toca violão, e é bonito de se ver isso. Mas eu não sou hipócrita em dizer que hoje eu só dependo do que eu tenho aqui. É isso, eu preciso de uma gasolina, preciso de uma saca, de uma lima para molar, de uma bota para mim trabalhar. Usando o que tem de bom desse mundo lá de fora para somar com o que a gente tem aqui dentro. E ao mesmo tempo também levando o que a gente pode para o lado de fora para ajudar as pessoas. Uma missão de fazer com que a minha língua, a língua do meu povo, fique segura, sabe, nas próximas gerações, porque é isso, não adianta. Um povo que perde a sua língua, perde tudo.
acho que isso pode levar, né? Não passa por aqui não, fica só lá mesmo. Clica nela uma vez, dá o espaço. Isso aí agora vai vir pra baixo. Olha, Antônio. Sem a natureza e sem a tecnologia andando juntas, crescendo juntas, se desenvolvendo como que num casamento em harmonia, não existe um caminho para a humanidade, para o desenvolvimento humano que não seja esse.